O senhor já viu esse sistema já? Já. Aquilo ali, os carros, era muito comum no passado. Aquilo ali é um resfriador, para resfriar mesmo o coletor. Boa noite. Boa noite, Entendi, boa noite, entendi. Sérgio. Ah, então foi isso que o rapaz também me deu a dica também. Rapaz, vê se não é a mangueira que passa aí atrás. Eu tô, que mangueira é essa? Que mangueira é essa? É depois que eu vim me tocar. Agora eu entendi A agora. Uno Turbo utilizava isso aí. Esse carro também utiliza, né? Utilizava, né? É, Utiliza. Os que estão rodando utilizam ainda. Não sei se está funcionando. eu não tô, também não, não cheguei a testar, não. E você também vai achar em alguns, se você tiver a oportunidade de pegar, os Corsas com motor 16 válvulas, Também, principalmente o Corsa GSI, que é um modelo antiguinho aí, né? Que tinha. Ele tem um sistema de injeção de ar no isso. escapamento. No escapamento. Também é parecido, parece com se assemelha a uma turbinazinha. Eu fiquei. Ele é para na fase fria injetar ar no escapamento, né? Para poder baixar as emissões. Por causa dos sistemas da época não tinham recurso suficiente, né, para fazer um controle melhor do, da fase fria, né, da mistura ar combustível. E aí tinha esse recurso de injeção de ar. Entendi. Mas Outra coisa, essa recurso para esfriar, para ventilar aquela região o ali, coletor ali, é para evitar também bolhas de ar no tubo distribuidor, que antigamente era tudo de metal, né? Então aí quando o motor esfria, desculpa, quando o motor para, aí a temperatura dele não sobe, né? sobe, correto. Aí a tendência, quando era de metal, os tubos distribuidores, né? O pessoal chama de flauta, aí formava bolhas do combustível, né? Ou fervia, né? Temperatura muito alta. E isso às vezes dificultava a partida a quente. Aí na linha Volkswagen antiga que eu digo até 96 por ali, os sistemas vinham com um sensor que ele fica parafusado, fixado no coletor de emissão. De acordo com a temperatura, esse sensor fecha o circuito, aciona a ventoinha fica ligada. A Eu ventoinha vi fica aquele ligada. sensor. Eu vi esse sensor. Eu falei assim, quando eu dei para o sensor, eu falei, puxa, vai interessante, ó. Parece um sensor que eu já mexi antes com ar-condicionado de baú, né? Refrigerado. E tem um Uhum. sensor, não é, é um interruptor, né? A gente fala assim, né? Ah, Quando ele chega com isso, 0 grau, ele cola, isso. ele atraca, depois ele vai e desatraca. Assim, eu também imaginei isso, aquele sensor, rapaz. Então estava certo mesmo. Eu já vi que eu tenho muito que aprender, viu? Só que ele faz o eletroventilador entrar em funcionamento, o ventilador do radiador. Do radiador. Só que depois disso, né, a evolução foi o Power LED. Então, o Power LED dispensou isso, porque o sistema, de acordo com a temperatura, não sei se vocês vão lembrar das aulas lá do curso, então, de acordo com a temperatura, o Power LED ele pode ser mais longo, porque daí ele vai ficar esperando o sensor de temperatura. Se você vier com o carro, isso aí você já deve ter percebido na prática, você vier com o carro, você parar o veículo, aí depois de um tempo a ventoinha às vezes entra. Correto. Por isso que o power LED ele é mais longo de acordo com a temperatura, porque se vier próximo à temperatura de disparo do eletroventilador do radiador, aí o sistema vai acionar a ventoinha, o sistema vai ficar ativo, vai acionar a ventoinha, e aí quando a temperatura baixar o nível que já não comprometer mais, né, essa questão de superaquecimento devido a você vir o motor já quente, parar ele, não tem mais arrefecimento. Agora, a temperatura baixar para o limite que o especificado pelo fabricante, ele vai e desarma, aí o Power Entra. LED ele finaliza e aí o carro realmente, o sistema realmente hiberna, desliga, né? Boa. E aí, Anderson? Isso acontece. Ah, Boa isso noite aí, boa aí. noite, pessoal. Rapaz, essa semana, Paulo, eu peguei essa semana não, sábado, eu peguei um Celtazinho 2012.
com a falha de aquecimento de sonda pós-catalisador. Aí fiz os testes tudo direitinho, não estava chegando sinal do PWM. A sonda realmente estava em curso, né? Aí substituí a sonda, mas aí o que eu fiz? Substituí, mas não apaguei a falha. E o sinal PWM não chegava. Eu digo, rapaz, tem um negócio errado. Quando eu apaguei a falha do sistema, o sistema voltou. Resumindo, é uma estratégia que o sistema adota. Quando tem um curto no aquecedor, ela vai e desabilita a função de PWM. Uhum. Essa informação... A gente está aprendendo no dia a dia, né? Coisas que eu não digo. Mas isso aí está no curso. Mas isso aí está no curso. Ele cortar o controle? Isso aí está no curso. Porque, pronto, a primeira sonda não. A primeira sonda... Qualquer uma das duas. A primeira sonda estava normal, mas a segunda não. O PWM dela cortou. Tirou o livro. Tranquilo, mas essa informação tem no curso. Quando você encontrar algum defeito no circuito de controle do aquecedor, o PWM ele poderá ser inibido. É para ser inibido. Quando você resolver o problema, alguns veículos ele volta sozinho. Eu até citei um exemplo que eu lembro bem, que eu já citei outras vezes, do Gran Vitara. Foi só montar corretamente lá, um caso que eu contei, e ele voltou sem precisar apagar lá a memória. Mas o correto é você ir lá e apagar a memória. Essa informação tem no curso. A gente tem aqui um conteúdo aqui para a gente abordar um pouquinho aqui com vocês, uma parte, acrescentar aqui, sobre uma pequena uma revisão aqui sobre o sistema de avanço ou atraso do comando de válvulas, né? O VVT, né? Então, a gente tem veículos aí que estão trabalhando com motor com ciclo Atkinson, certo? Estão vendo minha tela aí? Estou aqui, estou vendo a tela aqui. Sim, dá para ver. Tranquilo. Então, esse ciclo, né, tem sido trabalhado principalmente, tem sido utilizado muito em veículos híbridos, porque esse ciclo Atkinson, ele promove um melhor aproveitamento do combustível, mas diminui o torque, certo? E aí está sendo muito utilizado em veículos híbridos, porque aí tem como, né, se trabalhar os dois sistemas. Bem-vindo, Alain. Os dois sistemas juntos, né? Nesse momento da perda de torque, né, dá para colocar paralelamente o motor elétrico para compensar, ok? Então, mas tem veículos também que trabalham com esse ciclo, mesmo sem ser, combinam o ciclo Otto e o ciclo Atkinson, mesmo sem um veículo convencional, um motor convencional, desde que tenha o VVT, né, o variador de comando de válvulas, o recurso de comando variável, né? Então, esse ciclo Atkinson, ele se resume a quê, digamos assim, né? É atrasar o fechamento da válvula de escape, de admissão. Atrasar o fechamento da válvula de admissão. Certo? Então, ele atrasa a abertura e, consequentemente, vai atrasar também o fechamento da válvula de admissão. Ok? Para que isso? Para que haja um alívio no momento da compressão no motor. Tá certo? Vamos colocar aqui mais um pouco mais à frente aqui esse vídeo. Certo? Então, nós temos aqui o ciclo Atkinson, certo? À esquerda aqui, e o ciclo Otto, que a gente tanto conhece. Então, se a gente observar aqui, ó, vou botar aqui o pistão no final de curso aqui, ó. Vou só ver quem é que está chegando aqui. Bem-vindo, Eduardo. Então, se a gente verificar aqui no P ponto superior, a válvula de escapamento aqui, ó, certo? Ela já está aberta, ok? O motor ciclo Otto aqui.
E aqui a válvula de admissão no ciclo Atkinson ainda está fechada ainda. Ok? Então, vou puxar lentamente aqui, ó, o pistão já começou a descer e a válvula ainda não abriu, certo? Válvula de admissão no ciclo Atkinson. E a válvula de admissão aqui já está bem aberta aqui no ciclo alto, né? Então, ele vai descer, agora ela abriu, começou a admitir o combustível, certo? Vamos subir agora e veja que o pistão está subindo e a válvula ainda está aberta, né? Ela abriu, ela demorou a abrir e vai demorar a fechar. E aqui no ciclo Otto, a válvula já está fechada aqui. Então, o que vai acontecer? No momento da subida da compressão, o ciclo Otto ele tem uma resistência maior. Tá certo? Por quê? Porque as válvulas estão fechadas. Aqui não. O pistão ele tem um alívio maior para subir. Certo? Então, isso demanda menos energia, certo? Do motor, né? No caso específico aqui desse cilindro. No momento do final do curso, que há a expansão dos gases, certo? Todo o gás, a misturar combustível que foi comprimida, certo? Nesse cilindro aqui, no ciclo Otto, ok? A expansão dela, daquela pressão que nós vamos botar só para falar em valores fechados, vamos supor que fosse 10 bar, né? Então, na hora que ela comprimiu aquela pressão de 10 bar, que lógico que é bem mais do que isso, mas só para falar de números exatos, então, na expansão dos gases, essa pressão aqui vai ser muito maior, o que vai resultar que a energia, no momento da expansão dos gases, a energia decorrente da expansão desses gases, ela ainda vai estar disponível no momento que a válvula abre, a válvula de escape abre. Isso faz com que se desperdice energia aqui, né? Já no ciclo Atkinson, certo? Há uma redução até a eliminação dessa condição. Então, o aproveitamento da energia no momento da expansão dos gases é maior, tá certo? Ela é mais completa, ok? Então, aqui desperdiça energia no ciclo Otto e aqui aproveita a energia quase que total ou total, dependendo das condições de funcionamento do motor. Certo? Então, nos motores com comando de válvulas variável, que a gente já tem no mercado aí, certo? A gente citou anteriormente, os veículos híbridos estão usando essa tecnologia associada ao motor elétrico, mas a gente tem um motor que trabalha dessa forma, que é o motor Evo. Entendeu? Que, inclusive, a gente utiliza aqui, num vídeo nosso bem, já relativamente antigo, né? As coisas passam muito rápido. Nesse vídeo aqui, está no nosso canal lá. Depois, vocês podem, para quem não viu ainda, pode ver depois com mais calma, né? Onde a gente tinha um problema aqui num veículo, era um Fiat 500, certo? Então, a gente pegou aqui essa... Deixa eu só colocar no ponto aqui. Certo? A gente pegou esse veículo e ele, o que acontecia? Para quem já assistiu a aula de comando de válvulas variáveis e lembra, certo? A gente sabe que em marcha lenta, né, existe o comando continuamente variável, né, que a gente cita lá, que é aquele comando que mesmo na marcha lenta existe a atuação o sistema de controle do motor atua o comando para posicionar ele na melhor posição, de acordo com a marcha lenta, mas essa movimentação é muito pouca, né? Que é o sistema que é o continuamente variável. Então, desde a lenta até a carga que foi estipulada para ele trabalhar. Existe o comando que ele só vai variar, existe o sistema que só varia a partir de uma determinada rotação, né? Então, na nossa aula lá, inclusive, a gente utiliza esse veículo utilizado aqui, foi um veículo, foi uma Duster Oroch, motor 1.6. Então, no momento que vocês, para quem não lembra, depois dá uma revisada, no momento de marcha lenta, o comando de válvulas, né, porque o sistema vai fazer o monitoramento do funcionamento, o sistema de gerenciamento vai fazer o monitoramento do funcionamento
do comando, se ele está realmente adiantando ou atrasando, de acordo com as estratégias, através do sensor de fase. Então, o sensor de fase é essencial para que o sistema faça esse monitoramento. Então, na aula aqui, no momento em que eu acelerei um pouco o veículo, o comando de válvula ele adiantou. E como é que eu sei que ele adiantou através do osciloscópio? Porque o oscilograma do comando do CMP, ele vai para a esquerda. Sempre que vai para a esquerda, há um adiantamento com relação ao virabrequim. Sempre que vai para a direita, é um atraso, né? O comando atrasou. Nos veículos, nos sistemas de variação de comando de válvulas, na sua grande maioria, eles vão trabalhar o adianto da válvula de admissão, né? Porque o objetivo é melhorar a admissão. Então, ele adianta mais a abertura da válvula de admissão para melhorar a admissão e, consequentemente, melhorar a eficiência volumétrica. Agora, no caso específico aqui do motor Evo, né, o objetivo aqui vai ser atrasar o comando para poder executar o ciclo Atkinson. Porque antigamente não era possível fazer isso, antes do variador, né, do comando, não era possível fazer isso. Né, porque como é que ia fazer isso? Tinha que ser 2 comandos, aí não há viabilidade para isso. Mas, com um sistema que possa adiantar ou atrasar o comando de válvulas, é possível, em algumas situações, adiantar o comando, e aí o ciclo é o ciclo Otto, tá certo? Adiantando o comando para melhorar o enchimento do cilindro, ou em situações onde a carga for uma carga, aquela situação que a gente chama de velocidade de cruzeiro, né? Pode-se trabalhar o ciclo Atkinson, porque aí você vai ter com esse outro ciclo, mesmo que você está numa velocidade de cruzeiro, você não precisa de torque, muita potência, que é o que o motor de ciclo, o ciclo Otto permite, mas você está numa condição em que pode o motor trabalhar mais aliviado e aí privilegiar o consumo de combustível, né? Ok? Então, você tem a união, o fabricante ele pode trabalhar com as duas possibilidades com o mesmo motor. Então, você vai ter 2 ciclos de funcionamento, certo? Continua sendo 4 tempos, ok? Admissão, compressão, expansão e descarga. A diferença vai ser que em no modo Atkinson, a válvula demora mais a abrir e demora mais a fechar, com esse objetivo que a gente mostrou para vocês. Ok? Então, isso aí que eu queria aproveitar para esclarecer também, né, sobre essa questão de que o motor Evo usa esse recurso, né? Toda vida, quem tiver oportunidade, já trabalha com osciloscópio, quando tiver oportunidade, coloca lá o sensor de rotação, o sensor de fase, e também o chaveamento aqui aqui eu tenho rotação, fase, rotação e a eletroválvula, né? Está lá na eletroválvula de controle o canal 3. Então, na hora da aceleração, chegou aqui mais ou menos, deixa eu ver aqui, normalmente quando chega na faixa dos 2.500 RPM, né? A gente acelerou um pouco aqui demais, porque esse carro estava com um defeito, né? Esse carro tinha um defeito que, quando chegava uma determinada rotação, em vez de o sistema mandar o PWM, ele mandava um negativo constante. E aí o avanço era excessivo, aliás, o atraso do comando era excessivo, que o carro começava a falhar. Eu acho que eu já devo ter citado isso aqui em alguma aula, alguma live que eu fiz. Certo? Então, isso aqui era um defeito. Se vocês observarem aqui embaixo, ele está aqui com o PWM, de repente passa uma determinada rotação, ele manda um negativo constante. Então, tem negativo e positivo na válvula, ela recua o máximo, o fluxo de óleo no talo, né? Então, existe um atraso excessivo, o carro começava a falhar, né? Porque da mesma situação de um motor fora de ponto, porque o atraso está sendo excessivo do comando, né? Esse caso aqui era o Fiat 500 com o motor Evo também. Ok? Então, nós temos essas duas possibilidades. O sistema pode trabalhar atrasando o comando para poder formar o ciclo Atkinson. Posso ter um sistema que só faça adiantar o comando,
No caso, estou falando aqui de admissão, né? E pode ser um sistema que possa fazer as duas possibilidades, né? Aí, quando você tiver a oportunidade, explorar para ver se o sistema faz as duas possibilidades. Eu posso ver isso aqui através do osciloscópio, né? Normalmente vai ser com o motor parado, posso fazer andando também, se tiver um osciloscópio portátil, certo? Ou a gente pode fazer isso aqui via o próprio scanner, né? Lá na aula lá a gente chama atenção para isso aí. Eu pego o scanner, né? Vai ter o parâmetro lá do controle aqui, ó, controle da eletroválvula, tá certo? Controle do avanço, né, do comando, avanço ou atraso, dependendo da condição do funcionamento, né, e se o recurso existe, comando atraso ou adianto. O que o scanner vai me auxiliar nisso aqui é, no primeiro momento, quando eu entrar com o scanner no sistema, né, eu poder saber se, na hora que eu acelerar, se está tendo um avanço, que a informação vem através do comando, do CMP, desculpe, do sensor de fase. Então, se não houver esse deslocamento, que vai ser, sempre essa informação vai ser em graus, eu já sei que não está atuando o sistema, né? Eu estou com a Santa Fé lá que está com esse problema lá. A Anderson até está trabalhando comigo lá. Ela não está avançando. Na hora a gente acelera, você não vê o avanço. Daí eu peguei um veículo, um Gran Siena, que o cliente estava reclamando que o carro tinha aumentado no consumo. Eu chequei várias coisas, e uma das coisas que eu fui verificar foi isso. Quando eu não tenho recurso lá para verificar pelo scanner, avanço ou atraso, pelo menos no meu scanner, né? E aí eu coloquei o osciloscópio, fiz essa mesma instrumentação, sensor de fase, rotação e a eletroválvula. Vinha o pulso para a eletroválvula, mas o comando ficava fixo. Ele não atrasava, que no caso, o Gran Siena, o motor Evo 1.4, era para ele atrasar. Era a eletroválvula que está morta, né? Estava morta a eletroválvula com problema mecânico. Não tinha problema elétrico, né? Então, no caso, lógico, quando a gente vai avaliar um problema como esse, né, como a gente cita na aula, eu tenho que levar em consideração toda a parte hidráulica que também influencia, né? Nesse caso é porque a gente constatou mesmo que a peça não estava com funcionamento, não estava tá com problema mecânico. Como? Simplesmente atuando através do scanner. Então, colocamos lá o osciloscópio, positivo e negativo da eletroválvula, né? Demos o comando pelo scanner, o comando veio para a eletroválvula, mas ela não funcionou, né? Então, está com problema mecânico a eletroválvula. Tranquilo, pessoal? Deu para captar aí? Perguntas? Manda ver, Saulo, pode falar. O professor, o senhor está falando que, quer ver se eu compreendi, né? Nesse ciclo aí, esse Atkinson, né? Atkinson que se fala, né? Isso. Ele adianta o comando, correto? Ciclo Atkinson, o sistema, quando tiver operando o ciclo Atkinson, ele vai ter que atrasar o comando de admissão. Atrasar. Porque ele atrasa a abertura da válvula e, por consequência, vai atrasar o fechamento. Então, ele atrasa o comando. Já no caso desse motor Evo, né? Ele adianta, correto? Ou ele atrasa também? O Evo trabalha com essa tecnologia. E, se não me falha a memória aqui, o Tiger Shark, que é aquele que trabalha na linha dessa família mais top, né? Toro, Renegade. Eu estou perguntando porque eu não fiz esse monitoramento ainda, não, como o senhor fez aí agora. Botou o CKP, o CMP e a eletroválvula. E, tipo assim, acelerar, né? O carro a uns 2.000 gira, 2.500, então ela vai ter que atrasar o comando, né? Com relação ao vira-brequim, correto? No caso, o motor Evo. Evo, isso. Lá isso na aula, você vai, depois, se você não assistiu, você vai assistir ou então revisar. Aí eu mostro duas imagens. Uma com o motor em marcha lenta. Isso. Aí a gente marca lá um ponto do comando com relação ao vira-brequim, CMP e CKP. E depois eu mostro com uma pequena aceleração o deslocamento do comando que foi para a esquerda, porque lá não é um motor Evo. O da aula é um motor Oroch.
Então, nesse caso, ele trabalha adiantando o comando, porque o objetivo não é mudar o ciclo do motor. Tá certo? É só O erro, atrasar ele, só. o erro ele atrasa com o objetivo de mudar o ciclo do motor no momento da aceleração. Ok? O Ducho, o que eu falei? A maioria dos sistemas ele vai trabalhar adiantando a abertura da válvula de admissão para melhorar o volume admitido. Tá certo? Entendi. Agora, professor, outra coisa aqui. Como o senhor também já dá, vou botar assim, né? O senhor também é professor também de osciloscópio. E naquele sinal do TVA em um carro desse daí, vai dar diferente? O senhor entendeu? O sinal do teve, sim, no vácuo? Isso. Sim, não, na marcha lenta não. Lembra que eu falei que quando existe dois tipos, na aula também vai ter isso lá. Eu tenho o sistema continuamente variável, certo? Onde o ajuste dos comandos eles são desde a marcha lenta, mas a atuação é muito pouca, tá certo? Então não tem uma influência no TVA muito grande, a gente já fez, outras pessoas já fizeram. E o funcionamento dele maior, a interferência, digamos assim, do adiantamento ou atraso do comando vai ser em rotações intermediárias para frente. Então, no TVA, a gente não trabalha com... Não Entendi. É com trabalha, rotação, é com não trabalha de marcha rotação. lenta ou então na partida, né? No momento da partida. Entendeu? Tirou já minha dúvida já. Eu tava com esse negócio na cabeça, falei, espera aí. Então, a gente tem, repetindo, a gente vai ter o sistema aqui, os sistemas que atrasam o comando no início, a gente tem sistemas que adiantam o comando. Quando ele atrasa, o objetivo é mudar o ciclo de Otto para Atkinson, né? E tem sistemas que podem trabalhar com as duas condições. Dependendo da condição do regime de funcionamento do motor, ele pode adiantar ou atrasar o comando. E o comando de válvulas também. O comando de válvula de escape também, né? Tem sistemas que tem variador na admissão e escape. Tem vários motores hoje que tem na admissão e no escape. Então, ele atrasa um pouco a abertura do escapamento. Tá certo? E um dos objetivos atrasa, mas pode adiantar também, mas ele atrasa, um dos objetivos também é fazer com que se mantenha um pouco dos gases de escape dentro do cilindro. Isso aí chama-se EGR interna, tá certo? Então, a EGR, o sistema EGR, a gente já explica, tem lá no curso, né? Só recapitulando, é um subsistema específico que ele vai fazer o quê? Pegar uma pequena parcela dos gases de escape e reintroduzir na admissão. O EGR interno ele utiliza simplesmente um atraso na abertura, um atraso no fechamento, um adianto, desculpe. Recapitulando aí, um adianto no fechamento da válvula de escapamento, certo? E aí ele retém um pouco dos gases de escape e daí já faz automaticamente também o EGR interno. Foi, né, Eduardo? Boa noite, gente. Paulo, no caso do comando variável, as solenoides que fazem esse trabalho mecânico, tem como ela darem problema sem que seja detectado um código de erro? Porque ela é eletromecânica, né? Em caso de problema, ela ela Então, tem como dar problema sem... O sistema pode não detectar a falha. Por exemplo, isso acontece com vários defeitos, né? Hoje eu estava analisando um Yaris Toyota 2020. O carro mais cedo era um Etios, aliás, paralelo, né? Eu estava com Etios, que eu contei, falei ainda agora, e depois estava com Yaris. Aí o Yaris, ele trabalha com rede, com um protocolo Lean, comunicação entre o alternador. E a reclamação era o alternador não estava gerando. Quando ligava consumidores e tal, ele não gerava, né? Eu desliguei a tomada do alternador para fazer um teste prático, porque quando a gente desliga a tomada do alternador, a tendência é quando a gente sobe a rotação, aos 2.500 RPM, o alternador entra em alta indução e ele fica gerando no máximo o tempo todo.
14,5 volts aproximadamente. E aí eu fui fazer esse teste prático, desliguei, funcionei o carro, desliguei o motor, liguei o motor, testei para lá, para cá, entrava com o scanner e não tinha falha nenhuma no sistema. Disse, poxa, como é que pode, né? O sistema não detecta falha, ainda mais trabalhando com protocolo Lean. É que não baixou de 12 volts, né, Paulo? Acho que se baixasse de 12... Não, baixou, sim. Não, mas mesmo que baixe ou que não baixe, eu desliguei a comunicação entre o módulo e o alternador. Ele teria que detectar a falha. Entendeu? Esse, por exemplo, nessa Oroch aí que eu estou falando para vocês, que eu fiz a aula, é do meu pai, então eu chafurdei pra caramba com ela, com o curso de Redcam que eu estava gravando umas aulas, que vai ter também alternador pilotado, né? Amanhã eu vou até gravar outra aula da parte teórica. Aí, e ela, toda vez que desligava, ela já acusava logo falha. Eu já fiz teste em outros carros também, mas nesse não acusou falha, era para ter acusado falha. Então, no que você está perguntando aí sobre lá, era para acusar, né? Eu já passei por problemas que, como o sistema não detectava o deslocamento do sensor de fase, aí ele acusava, inclusive, falha no sensor de fase também. Tem que ter o maior cuidado com isso, eu acho que eu até citei isso na aula, certo? Essa Santa Fé, por exemplo, pronto, caso que a gente está lá, o carro está parado porque está esperando os bicos injetores, mas quando chegar a gente vai voltar a trabalhar no comando. Está acusando falha no comando de válvulas, aliás, no sensor do comando de válvulas, o comando está normal. Mas aí, como eu ensino para vocês, eu faço no meu dia a dia, né? Então, com o scanner, eu vi que o comando do banco 2 ele funciona e do banco 1 ele não funciona. Não altera no momento que eu acelero, entendeu? Aí a gente vai testar o sensor de fase. Aí o sensor de fase está todo normal. E aí, onde é que está o problema? O problema está ligado à variação do comando que não está acontecendo. Então, esse aí reconheceu falha, mas está acusando falha em outro componente, que faz parte do sistema, né? Mas não é ele o defeito. Então, assim, por isso que às vezes acontece do pessoal falar assim, eu peguei um defeito e o scanner não me disse nada, mas o osciloscópio me disse. Então, o osciloscópio é melhor do que o scanner. Não, não é isso. Depende do sistema que você pegar, entendeu? No caso desse específico que eu peguei, que eu citei do Gran Siena, ele não pegou, mas vários outros pegou. O scanner, na verdade, não é o scanner, é um sistema, né? O scanner só passa porque... mas esse do Gran Siena não pegou, eu tive que utilizar o osciloscópio, né? Por quê? Porque é aquilo que eu falei, eu tenho que usar no diagnóstico todos os recursos que eu tenho. Se eu entro com o scanner e não me fala nada, né? Então, eu vou utilizar o osciloscópio. Se o osciloscópio não me falar nada, eu vou ter que forçar o carro, e assim vai. Ou então esperar ele dar o problema, né? Porque eu, pelo menos, já passei por casos que eu botei tudo que eu tinha à disposição, conhecimento, osciloscópio, scanner, o defeito não apresentou. E aí você vai trocar a peça tua, então, assim, isso varia, né? Assim como em outros defeitos, varia. Às vezes aponta, às vezes não aponta. Por aí vai. Por isso que não existe uma regra. Quando a gente é aquilo que eu sempre também falo, né? Quando a gente pega um defeito mais cabeludo, assim, mais cascudo, né? A gente não pode descartar nada, né? Nos veículos de hoje é assim. E aí, Saulo? Professor, nesse novo sistema aí, né? Nesse ciclo Atkinson, acho que é assim que fala. Isso. Na ausência do sensor de fase, ele atua? Na ausência do sensor de fase? Boa pergunta. Boa pergunta. Pode ser que ele não funcione, porque o sistema não tem como monitorar, né? Ele pode ser que ele elimine. Eu não posso afirmar 100% que não vai funcionar, porque é aquilo que a gente acabou de falar. Pode ter sistemas que vai e funcione. Aí vocês, o Paulo disse que não funcionava, está funcionando. Né? Então, quais são os elementos? Porque hoje, hoje não, há algum tempo, né, quando a gente vai ver um problema numa peça, no sistema, de quais são os sistemas que fazem ele funcionar, que fazem aquele sistema funcionar, ou o subsistema funcionar, e quais são os sistemas, qual é o componente que faz o monitoramento desse sistema, porque
nos sistemas modernos, todos têm monitoramento, né? Então, no caso específico desse que a gente está falando, então, eu tenho que ter cuidado no sensor de fase. Quando não acusa, quando ele está com defeito ou quando acusa falha nele. Porque pode ser que esteja acusando falha nele, como eu acabei de citar o exemplo da Santa Fé, e o defeito no CD, o defeito sendo no comando. Entendeu? Então, é isso Paulo, aí. umas coisas acontecendo assim. Sim, Eu veio parar essa só uma semana. coisa. Quando eu falo defeito no comando, é no sistema mecânico ou hidráulico, né? Porque às vezes uma simples juntinha lá mal aplicada, de má qualidade, faz o sistema não parar de funcionar, né? O variador de avanço que não passa, o variador do VVT, porque não passa óleo direito, por exemplo, né? Sim, pois não, Eduardo? Paulo, tem umas coisas a respeito desse assunto mesmo, mas chegou até mim um C4 com problema de caixa de marcha, segundo o dono. Levou, gastou um dinheiro lá numa oficina especializada em câmbio, não Câmbio automático. resolveu. Sabe o que era, Paulo? Sensor de rotação do ABS. Quer dizer, são umas coisas que é complicado, né, rapaz, para você chegar em certas. O cara abriu a caixa de marcha do cliente lá e não deu resultado. É Acho tão. porque esse camarada aí, ele está bem atrasado no diagnóstico, né? Porque a gente já citou isso várias vezes aqui, cuidado com o sensor de fase, aliás, a rede CAN, né? O curso de rede CAN, normalmente a gente aborda muito isso. Mas eu já falei para vocês, quando você tem um sistema, no caso o ABS, ele é fornecedor para hoje boa parte dos veículos, o ABS é o fornecedor do sinal de velocidade para todos os sistemas, desde câmbio automático, injeção e até a trava de portas. Então, se você viu a trava de porta parou de funcionar, o câmbio não está caminhando corretamente, provavelmente você vai encontrar alguma falha no ABS. Agora, nesse carro aí que você está falando, não acusava falha não no sensor do ABS? Está cortado seu microfone, está desligado. Na realidade, Paulo, aparecia somente no scanner. Não aparecia no painel, porque o cara veio até com 2 painéis, 2 módulos, duas. Cara, coitado, tinha passado por um sofrimento terrível. Entendeu? Pois é aquilo que eu acabei de dizer, a gente não pode descartar nada. Por quê? Porque você hoje tem um sistema todo trabalhando em rede e às vezes o defeito está lá, tá lá em outro componente, né? O cara está descartando aquela informação porque não faz parte. Já citei um caso relativamente recente aqui de um aluno que estava com um S10 também, que não cambiava, não estava caminhando direito, né? Não estava trocando marcha direito, câmbio automático, e o cara falha que tinha no câmbio. Era falha, dados inválidos do sensor, dados inválidos do módulo do motor. Dados inválidos do módulo do motor. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá no módulo do motor e ver qual é a falha que está acontecendo lá. Se existe alguma falha, na verdade. Fazer todo o dever de casa, né? Ver como é que está a memória de avarias, ver os parâmetros do motor, os parâmetros dos sensores, os parâmetros de monitoramento, tudo que a gente faz no sistema de injeção. Por quê? Às vezes a falha está lá, gritando lá para o cara, avisando lá. No caso lá, era falha no sensor de massa de ar, que é muito importante para sensor de massa de ar, posição do pedal de acelerador, carga do motor, às vezes não é o sinal do sensor de massa de ar, mas o módulo de câmbio precisa receber o sinal de carga do motor. E o sinal de carga do motor, ele vem, um dos componentes que formam esse cálculo é o sensor de massa de ar, o sensor MAP. Aí o que o módulo está dizendo? Você está dizendo que os dados estão inválidos. Aí o cara vai fazer o quê? Porque ele, mais uma vez, né, escuta na internet que para testar a rede CAN, como é que faz? É só ligar o osciloscópio. Se você viu o datagrama normal lá, então, não, esse tipo de defeito não vai ver com o osciloscópio. Você vai ver fazendo a análise, a verificação de
e módulo por módulo. Vai verificar módulo por módulo, vai fazer a verificação, encontrei um defeito aqui que tem relação. E aí é onde está a pegadinha, né? Que é aquilo que a gente está comentando aqui, que aconteceu aí nesse caso que você está falando. Às vezes a falha não tem lâmpada acendendo, não tem falha gravada apontando para quem é tal defeito, às vezes a falha gravada é uma consequência, por isso que a gente fala no curso sobre os DTCs associados, né? Às vezes você entra no sistema, tem vários 5 DTCs, só que um é a causa, o resto é tudo consequência. Aquele sensor MAF mesmo, professor, do Onix, né? Botar assim do Onix ou do Cobalt, né? Quando ele está com defeito, que o eletroventilador fica o tempo todo acionado. Pois é. Sensor de massa, não é isso? Porque lá no sensor de massa tem um sensor de temperatura do ar, né? E aí o sistema se perde e liga o ventilador como emergência. E a gente falei, rapaz, o que é isso aí? Quando eu fui olhar, o sensor de temperatura do ar, pô, o sensor MAF interferindo no carro, funcionava o carro, o eletroventilador o tempo todo, o sensor MAF com a temperatura lá em cima. Não pode descartar nada. Encontrou uma falha, corrija, porque aquele sintoma que você está observando, principalmente, como eu já citei em outras aulas, principalmente eletroventilador ligado direto. Eletroventilador ligado direto, muitas vezes é emergência. Por quê? É uma precaução. Por quê? Porque normalmente, quando o carro está com dificuldade de potência, o que vai acontecer com ele? Vai aumentar a temperatura. Aumentar a temperatura, se o carro tiver câmbio automático, vai aumentar a temperatura do óleo, que é péssimo para o câmbio automático, que hoje tem muito carro com câmbio automático, né? Então, a ventoinha entrar e ficar ligada direto, isso é simplesmente uma estratégia. Às vezes está num componente que você, no passado recente, né, não tinha nada a ver, porra. Eu desligava o sensor MAF aqui à vontade e nunca que uma ventoinha disparou, né? Só que as coisas evoluem, os motores evoluem e vão exigindo outros tipos de recursos, né, de adaptatividade e tudo mais. E a gente tem que estar acompanhando isso aí, na medida do possível. Que é muita coisa. Aí chegou você falou aí, o Anderson falou em bico injetor, aí chegou um rapaz reclamando, rapazão, meu primo, né? Parou uns dias o Gravitária dele, e daí o carro não quis pegar, pegou com dificuldade, ficou falhando. Aí ele trouxe para eu olhar também. Hoje eu estava com esse Suzuki Gravitária 2011, estava com o Etios, e depois chegou esse Yaris para verificar, e tinha mais a Amarok lá. A Amarok, rapaz, já levou 6 motores de partida. Eu disse, rapaz, por que você não parou no segundo? Porque o cara... O que acontece? Ela dá partida, aí o cara dá a primeira partida, a segunda, aí o motor começa a pesar. Aí eu tinha, na semana retrasada, na semana passada, tinha colocado o osciloscópio, botei a pinça perimétrica, na hora da partida, aí a corrente ela se mantém. A corrente e a tensão se mantém, mas o motor não vai. Eu digo, olha, aí falei com o mecânico, né, que é o rapaz que está trabalhando no carro, como é que está esse motor? Ele disse, o motor pesa. Eu digo, então está aí o problema. Aí o que acontece? A satélite planetária do motor de partida é de plástico. Aí danificou o primeiro, aí o cara trocou, danificou o segundo, já estava no sexto. Pô, não é para parar no segundo. Tem algo errado aí. Aí o motor está pesado demais. Hein? Sim, aí com relação ao gravitar, aí ele reclamando disso, eu disse, eu vou aproveitar aqui e vou fazer um levantamento bico a bico de tensão e corrente do injetor aqui. Para ver se tinha algum bico injetor trabalhando atrasado, né? Porque estava na cara ali que o problema tinha sido o bico que tinha colado. Aí testei a ignição com o osciloscópio, tudo normal. Aí fui verificar a bico estava tudo abrindo e fechando no mesmo tempo certinho, né? Porque quando o bico está demorando a abrir, uma curva, né? Que forma na corrente, ela fica mais para cima. Quando está abrindo muito cedo, ela fica mais para baixo. Mas estava tudo abrindo no mesmo tempo certinho.
E se tivesse pego um defeito, eu já ia salvar para fazer depois uma aula aí com o pessoal sobre isso. Incluir no curso também de osciloscópio que a gente tem, né? Para quem não sabe. Mas sempre que aparece uma coisa boa lá, dá para acrescentar mais conhecimento, a gente acrescenta lá. E alguém aqui faz curso com osciloscópio comigo? Eu acho que Anderson, não? Eu faço, Paulo. Sincero faz. Você viu a aula de diesel lá, do bico injetor? Não, Paulo, ainda não. Está lá já disponível. Aí depois eu vou fazer uma aulão aí para a gente bater um papo aí. Beleza. Eu acho que Anderson faz também. Acho não, faz. Ô, professor, E aí, Saulo? nesse seu treinamento de osciloscópio, isso dá também teste para a linha diesel também? Ou esse foi específico, bico injetor, Eu assim, da coloquei o linha bico diesel? injetor porque o sinal do bico injetor é o único que difere muito dos outros. Porque a eletroválvula M-Prop, por exemplo, e a DRV, que fica, fica ou na bomba ou fica no tubo distribuidor, né? A DRV, que controla o retorno para regular a pressão de combustível. O sinal dela é o mesmo sinal de qualquer sinal PWM que você lê no eletroválvula. Então, não muda. O que vai mudar é o quê? É a frequência que muda, certo? Mas a amplitude é 12 volts, a instrumentação é a mesma que você faz em qualquer eletroválvula, então não tem muita diferença. O único sinal que realmente tem uma grande diferença é o do bico injetor. Aí a gente pegou lá tensão, controle e corrente. Aí você vai mostra lá que a corrente, que o modelo que é diferente, onde é que tem que ter atenção, como é que instrumenta, né? Entendeu? Se usa ou não atenuador, depende do osciloscópio. Mas os outros sinais são todos iguais, assim, não há necessidade de fazer um curso voltado para diesel, entendeu? Porque se você vai verificar uma compressão relativa da mesma forma, se você for verificar o sincronismo motor da mesma forma, vai dar atenção às mesmas coisas. Os sensores todos são parecidos, né? Sensor de rotação, fase, massa de ar, tudo é parecido. É isso. Ô, professor, nesse sensor, eu chamo de botar assim, né? Que é mais, minha área é mais cicloto, né? Tudo parecidão, tudo igual, desculpa. Né? Esse sensor, como se fosse o MAP ali no carro a diesel ali, ele pega a pressão mesmo do sistema, né? Não é Esse é o o sensor vácuo, não, né? Existe o sensor de pressão do turbo, da turbina, que ela pode vir um antes da turbina e outro depois, aí pode ficar no coletor, tá certo? Existem configurações diferentes. Existe o sensor MAP, que tem a função de monitoramento da EGR, porque ela faz o monitoramento da EGR através da variação de pressão do coletor. Então, quando a EGR vai entrar, o sistema vai mudar a pressão do coletor. Isso acontece na aula de EGR, a gente explica isso, né? Isso acontece também na linha Otto. Então, tem sistema que o monitoramento é feito através da observação da variação da pressão do coletor. E ela vai usar quem? Vai usar o sensor MAP, certo? Porque, inclusive, nas EGRs da linha diesel, muitos utilizam o fechamento da borboleta aceleradora, né? Porque a borboleta aceleradora, não, desculpa. A borboleta, porque a borboleta lá é aberta. Quando a EGR vai entrar, ela fecha um pouco para formar uma depressão. E aí é acompanhada pelo MAP, por exemplo, né? Então, eu estou falando isso por quê? Porque você pode ver o MAP lá, mas aí ele não tem turbina, certo? Então, para que vai servir o MAP lá? Ele vai servir para informar a pressão barométrica, tá certo? E às vezes tem sistemas que têm um sensor de pressão barométrica, às vezes até no próprio módulo, mas ele vai servir para isso, para informar a pressão atmosférica, né? Se o carro está num lugar baixo, se está a nível do mar. E também vai servir para fazer o monitoramento da EGR, certo? Então, são duas coisas que vai ter a função. E se tiver... Aí, às vezes, aí também pode ter a configuração de você ter esse sensor com esse objetivo e ter o sensor de pressão da turbina, certo? Que vai ficar no coletor. Também tem isso. Então, quando você vir dois sensores,
Aí, por exemplo, eu estava dando aula de injeção direta agora lá em Recife, aí o T-Cross 1.0, ele usa o sensor de pressão da turbina e o sensor MAP. Ele não tem sensor de massa de ar. E eles têm a mesma configuração. Todos os dois têm sensor de temperatura do ar, todos os dois têm a mesma quantidade de fios, certo? Então tem que, na hora que... Só que o que acontece? O sensor de pressão do coletor ele vai ficar onde? No coletor. O sensor de pressão da turbina fica antes da borboleta. Então, ele fica após a turbina, fica entre a turbina e a borboleta. Então tem a mesma configuração em tudo, só que um está num canto, outro está no outro. Né? Um vai medir a pressão absoluta e outro vai medir a pressão do turbo. Respondeu a sua pergunta? Respondeu, e foi bem claro mesmo, que eu estava com dúvidas, mas já tirou já a dúvida, foi bem claro mesmo, foi bem claro. Eu tinha essa dúvida, porque no sistema de injeção direta, como você falou, né, tem aquela válvula, na verdade, tem uma bomba, né, de baixa pressão e tem a de alta pressão, né? A de alta pressão é só controlar só pelo sinal PWM, né? Por uma A de alta pressão, da eletroválvula isso. reguladora de pressão. Isso, foi só isso mesmo, só isso Aí mesmo. a linha de baixa pressão você pode ter ela sob demanda, que vai ter um módulo. Até fiz uma matéria, você viu no meu site? Aí tá lá, eu botei ontem, do curso, né? Você pode ter sob demanda, aí você vai ter um módulo escravo que vai receber o comando do módulo mesh, que é o módulo de injeção. E você pode ter sistemas que é o sistema convencional mesmo, a pressão é constante. Aí é controlada por relé, tudo convencional, entendeu? Aí na hora que a gente... Aí lá no curso eu simulei os defeitos, coloquei um manômetro, restringi a passagem, aí o pessoal viu o sistema entrando em emergência, depois eu abri o circuito para baixar a pressão. A gente simulou algumas falhas lá. Interessante. Aí o pessoal está perguntando, e quando é que vai sair o curso de injeção direta online? Eu digo, pô, tem que trabalhar aí, vou correr aí para... Deixa eu ver se esse curso de Redicam sai. Amanhã, minha mulher está até falando aqui, eu vou até sair agora com ela para fazer as compras. Aí ela disse, não, vamos fazer amanhã de manhã. Não, amanhã de manhã eu trabalho, amanhã eu vou ter que gravar aula aqui, que esse curso de Redicam tem que sair. Ele está de rosca. Tem que sair. Aí depois, quando tiver com esse curso pronto, né, o mais rápido possível eu quero fazer, aí eu vou começar a trabalhar o de injeção direta aí. E eu estou doido para ir para a Bahia para dar um treinamento aí. Não sei se vai ser em Salvador. Estou articulando aí com uma pessoa para ver se consigo aí, que o pessoal já tem cobrado aí o curso aí. Eu vou ver se consigo formar uma turma. Me mantém informado, viu, professor? Me mantém informado, viu? Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Ô, Paulo, o curso de Redicam vai ser online também? Esse que eu estou falando para você, que vou gravar a aula teórica, porque assim, eu já gravei um monte de aula prática, só falta editar. Uma outra besteirinha que não gravei ainda. Aí eu vou gravar a teoria. Aí a teoria, eu acho que daqui para domingo eu concluo ela todinha, no máximo. Aí é editar, colocar à disposição lá na plataforma, e aí já dá, porque o curso vai ser misto. Eu vou ter as aulas teóricas, aliás, vai ter as aulas gravadas, mas a gente também vai ter também, igual como a gente faz aqui, a gente vai ter igual como eu fazia no início do curso de injeção, que a gente tinha uma aula ao vivo, né? 2 horas, mais ou menos, explicando, batendo com o pessoal, né? Entendeu? Entendi. Boa noite a todos aí, Boa noite, Fábio. colega aí. Tá dando para ouvir aí, professor? Ah, sim. Ô, professor, essas aulas que o senhor faz aí, essas aulas ao vivo, fica gravado lá no curso lá? Essas aulas aqui, não. Essas aulas aqui, o que eu faço? Às vezes eu faço uma pequena edição nela e coloco no meu canal. Certo? Ah, sim. Mas eu estou vendo até com o pessoal para, por exemplo, essa aqui que eu abordei, acrescentei algumas coisas que não tem na aula lá, porque normalmente o objetivo aqui é o quê? Tirar dúvidas, e aí às vezes a gente aborda uma coisa ou outra, mas mais no sentido de revisão. Mas essa daqui, como eu acrescentei alguns detalhes que
que complementa lá na aula que já tá, que tem lá, que é essa aula aqui, ó. Tá vendo aí meu... Vocês estão vendo minha tela? Não. Não, professor. Pronto. É a aula 52. A aula 52 é Diagnóstico e Gerenciamento VVT. Então, como hoje a gente acrescentou algumas coisas, eu vou fazer uma pequena edição e vou disponibilizar lá. Vou colocar lá na plataforma. Mas respondendo a sua pergunta, normalmente não. Normalmente eu faço uma pequena edição, tá certo? Coloco no meu canal disponível. Você conhece o meu canal? Conheço sim, professor. Conheço sim. Pronto. Sigo o senhor lá. Inclusive, eu vou fazer uma playlist lá só com essas aulas aqui, entendeu? Verdade, professor. Mas aí, assim, se você tiver... Normalmente, essas aulas eu tenho o arquivo online, mas é aquilo que eu falei agora. Se você tiver dúvidas, por exemplo, a gente abordou isso aqui hoje, mas na próxima semana você tiver dúvidas com relação a isso, você traz a dúvida, você pode, como eu já falei, você pode me passar a dúvida antes. Se o pessoal me passar a dúvida antes, é até melhor, porque quando eu vier para a aula, eu já venho com o conteúdo já pronto para abordar aquele assunto que a pessoa tem dúvida, entendeu? Então, você passa pelo WhatsApp para mim, ou pelo grupo, tenho dúvida nisso, aí eu já trago já um assunto relacionado à sua dúvida. Então, eu vou receber isso aí depois, normalmente é de um dia para o outro, aí o Google me entrega, aí eu posso pegar e fazer uma edição e quem precisar assistir, vai e assiste, entendeu? Ah, entendi. Aí no caso tem que pedir o senhor, né? Pode me pedir que eu compartilho no Google Drive. Se você tem uma conta Google, aí eu compartilho lá, e aí você recebe no seu e-mail e você assiste. Ô, professor, entendi. Então, quer Obrigado. dizer, a gente tem todas essas possibilidades, né? Você tem as aulas, tem o plantão de dúvidas, se perder, a gente ainda fornece, ainda bota no site, e por aí vai. Quer dizer, tem que aprender de qualquer jeito. Brigadão mesmo. Top demais. É isso aí, professor. E eu vou... Eu preciso que você me ajude a divulgar esse curso aí, viu, pessoal? Tá vendendo pouco e eu estou precisando aí. Eu vou divulgar sim, eu estou nos grupos de mecânica aí. Eu vou divulgar sim. Vou pegar o link com o senhor, vou jogar lá e vou falar dos conteúdos e tudo e vai dar certinho, em nome de Jesus. O senhor merece. Valeu. Conteúdo top tem que crescer para nunca faltar. Porque a gente precisa muito de informação. Estimula mais, né, gente? Você fala, ô Paulo, você fala divulgar o curso de Redicam? Qualquer curso meu que você quiser divulgar, eu agradeço. Ah, beleza. Mas eu de Deixa com Redicam nós. também. É porque, assim, Eu sabe, sempre... por mais que a gente faça divulgação, eu ou qualquer outra pessoa, é diferente de alguém que participa, que conhece, diz, não, pode ir que... Quer dizer, tem vários alunos meus que fazem isso. Vários vêm por indicação de alunos, né? Às vezes o cara nem diz o nome do aluno, mas o cara fala, foi um aluno seu que indicou. Hoje mesmo aconteceu isso. E aí, assim, é claro que a pessoa vai confiar muito mais, né? Porque curso online, ele realmente é muito delicado. Eu já fiz curso online, tanto da área automotiva como sem ser da área automotiva, é lamentável. O cara dá um conteúdo lá para você, não te acompanha, depois você vai lá, aperta um botão, você mesmo imprime o seu certificado, sem nem saber se você compreendeu todo o conteúdo direito. Quando você precisa do suporte, o cara não dá, ou então manda outra pessoa dar, ou então manda você procurar um link para você tirar a dúvida. Pô, a dúvida que o cara tem que tirar é o instrutor, não é mandar eu ir procurar outra pessoa. Assim, aí o pessoal, hoje, com o tempo, né, o pessoal já está ressabiado, assim, já está, pô, eu vou comprar, será que vai prestar e tal? Então, por mais publicidade que a gente faça, mas como vocês sabem muito bem disso, que vocês têm oficina, ou trabalham em oficina, sabe disso, é muito mais fácil o cliente que já foi na sua oficina e indicou uma pessoa aí, do que o cara ver uma propaganda e ir, né?
Então, por indicação. Então, aí a gente Verdade. tem que contar com, no caso aqui, os alunos, né? Na oficina são os clientes, né? Não demorou, professor. É Vou isso mesmo. compartilhar, viu? Mas beleza então, galera. Eu vou lá que eu vou fazer minhas compras aí para poder amanhã estar livre para trabalhar. Valeu, turma. Boa Ô, noite a todos professor, aí. brigadão. Ô, irmão, tudo de bom aí. Valeu, Comprar um Valeu fechão. todos aí, boa noite. Boa Valeu, noite. valeu, boa noite aí. Deus abençoe Valeu, todos nós. Saulo. valeu, gente. Valeu, vou comprar um Obrigado, feijão. professor.